Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus. Eu quero igualmente extrair da vida deste homem chamado José. Diga comigo, José. Diga outra vez, bem forte, José. Eu quero extrair da vida desse homem chamado José chaves para virarmos os propósitos que Deus tem para nós. Pessoal, tem gente que é igual enceradeira na vida. Ainda existe enceradeira, Ronaldo? Nós temos que... Existe, Carlos? Sei lá, rapaz, se existe enceradeira. Quem sabe o que é enceradeira aqui? Deixa eu ver. Tem uns que não levantaram a mão, não, hein, Osmar? Hã? Não é da sua época, não? É igual quando a gente está pregando aqui, a gente fala assim, ó, a ficha caiu. Não estou sabendo o que é a ficha caiu. Lá em casa tem enceradeira? Tem não, né? Bom, enfim, se você não souber o que é enceradeira, vá no Google e procure, tá certo? Porque enceradeira, tem gente que é igual enceradeira. Trabalha muito, mas não sai do lugar. Despende muita energia, mas não consegue, sabe, não consegue romper. A Bíblia diz aqui no livro de Hebreus sobre um homem sensacional, e nós vamos ler um versículo aqui, depois nós vamos voltar lá no livro de Gênesis, capítulo 22, aliás, capítulo 11, versículo 22, o escritor de Hebreus fala sobre a vida de José. E ele está falando aqui nesse capítulo 11 do livro de Hebreus, é conhecido como a galeria dos homens e das mulheres de fé, os heróis na fé. E eu quero já profetizar nessa manhã que o seu nome está aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, pela sua história, pelo seu testemunho, pela sua luta, pela sua guerra, pela sua fé, por aquilo que você tem promovido em relação à vida. E aqui você vai ver o escritor do livro de Hebreus falando sobre uma série de personagens bíblicos que, de alguma forma, mudaram o mundo em que viviam. E ele diz assim no versículo 22, pela fé, José, no fim da sua vida, diga comigo, no fim da sua vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instrução acerca dos seus próprios ossos. Ou seja, propósito, pessoal, chave virada, ignição na vida, não tem idade. Você está comigo nessa manhã? Não tem idade. Se você tem 8, se você tem 18, se você tem 28, se você tem 78, se você tem 88, a Bíblia diz, José, no final da sua vida, ele ainda estava cheio de propósito, ele ainda estava determinando as suas ações, ele ainda estava dando ordem às pessoas que iriam suceder, dizendo assim, olha que coisa louca, pessoal, que José fez. José disse o seguinte, eu vou morrer. Eu estou à beira da morte. Meus dias já estão se acabando, mas Deus vai nos visitar aqui no Egito. E quando Deus nos libertar, e quando Deus fizer com que possamos viver o êxodo, que aconteceu 430 anos depois dessa declaração de José, vocês vão pegar os meus ossos, vão pegar o meu séquito, vão pegar, sabe, o lugar onde eu fui enterrado, vão transportar os meus ossos para a terra prometida. Olha que homem visionário, olha que homem sensacional, porque a nossa visão, invariavelmente, ela é a visão do hoje, do agora, do imediato. Quando muito nós pensamos alguns meses adiante de nós, quando muito nós podemos exercitar um ano na nossa frente, pensar no ano de 21. Mas José não, José foi diferente, sabe? José estava dando ordens para as pessoas, até mesmo depois da sua morte, dizendo com que ele queria habitar na terra que mana leite e mel, na terra da promessa de Deus. Eu queria que você acompanhasse comigo Gênesis capítulo 45, você não precisa ler, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Se você quiser acompanhar, pode me acompanhar também, 3, 4 versículos, que é um momento de ignição na vida de José. Diga assim, momento de ignição. Outra vez, bem forte, momento de ignição.
Ou seja, existem momentos na nossa vida que são momentos de virada, que são momentos chaves, que são momentos onde nós não podemos retroceder, são momentos onde a gente precisa se postar e postar corretamente, postar divinamente, são momentos que a gente não pode ficar calado, são momentos que você foi chamado para esse momento, para aparecer, para fazer aquilo que Deus quer que você faça. E em Gênesis 45, do versículo 4 até o versículo 8. É esse momento na vida de José. Já já eu vou contextualizar a vida dele para você. E você deve conhecer. Era o momento em que ele iria se revelar aos seus irmãos que ele era José, filho de Jacó. E a Bíblia diz assim, versículo 4. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Versículo 5. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo e nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Nesse texto, pessoal, existem chaves sensacionais para a nossa vida. Você sabe quem era José? E se você não sabe, eu vou contextualizar para você rapidamente. José era o filho querido de Jacó. A mulher com que ele amava, Raquel. Os filhos mais velhos se enraiveciam contra José, se enchiam de amargura contra José. José era o preferido do papai. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes as famílias funcionam dessa forma. Filhos preferidos e filhos preteridos. José era mais novo. E os irmãos de José eram caçadores, eram valentes, eram homens de guerra. Saíram para caçar. Jacó disse, vai ver como é que os seus irmãos estão. Os irmãos disseram, é hoje que nós vamos nos vingar deste José, o nosso irmão caçula. É hoje que nós vamos dar cabo da vida deles. E aí aquela tragédia acontece na vida de José. Ele é colocado num poço. Os irmãos queriam matá-lo. Um outro irmão disse, não vão matar, vão deixar ele aqui. E o outro disse, não vão deixar ele aqui, vão vender para os ismaelitas que está passando uma caravana ali. Vão vender, e eles venderam. E José, adolescente, 16, 17 anos de idade, foi levado para o Egito. Nesse tempo, quase 20 anos haviam se passado. 20 anos, diga comigo, 20 anos. Deixa eu te falar um negócio, o tempo não resolve as questões. O tempo não resolve os nossos problemas. José ainda tinha o coração cheio de amargura. José ainda era um homem pesado. José era ainda um homem, sabe, que olhava para os seus irmãos e via aquela maldade, via aquilo tudo que tinha sido acometido contra ele em função das ações da injustiça, do desrespeito, do desprezo dos irmãos dele. E agora, sabe, até esse momento no texto, a gente não sabe exatamente o que José vai fazer, porque José sabia quem eles eram, mas eles não sabiam quem José era. 20 anos José morando em uma outra cidade, em um outro país, falando outro idioma, se vestindo de uma forma diferente. José agora não era mais o irmão caçula que ninguém sabia. José agora era um príncipe, e desses 20 anos, 14 anos ele tinha estado no calabouço, no presídio, de uma forma injusta, por ter sido acusado de trair a confiança de Faraó com a sua esposa. E agora José ocupava um lugar de proeminência, ele era o primeiro-ministro de Israel, ele era uma pessoa importante, ele era uma pessoa de posses, ele era uma pessoa respeitada, e esse encontro apareceu na Bíblia. Os irmãos de José
não sabiam quem ele era. José tinha que se posicionar corretamente. E essa é a minha oração por você nessa manhã. Para que o nosso posicionamento diante das circunstâncias que a vida nos oferece, elas sejam corretas. Levante a sua mão e diga comigo: eu quero me posicionar corretamente diante dos desafios que a vida me coloca, que não são poucos. Você já viu aquele momento chave, seja num esporte, seja numa corrida olímpica, a adrenalina sobe, a pupila dilata, o batimento cardíaco, parece que o coração vem na boca. É quando você às vezes vai pedir uma moça para namorar, né? Você não sabe se vai dar, se não vai dar, e já fica aquela coisa toda. É quando é o dia do seu casamento, é o dia do nascimento do seu filho, é o dia que você vai fazer uma prova, é o dia que você tem uma entrevista importante no trabalho. Ou seja, nós temos estes momentos, invariavelmente nós temos esses momentos na nossa vida, momentos decisivos. Diga comigo, momentos decisivos. E esse momento você precisa aparecer. Esse momento, Deus criou você para este momento. Deus criou você para dar um passo em direção a esse momento e dizer: eu vou viver tudo o que Deus tem para mim. Mas note que o texto começa no capítulo 45, no versículo 2, dizendo assim, que José se pôs a chorar, e ele chorou tão alto, que a notícia chegou para Faraó. José estava num momento dramático da vida dele. Era um momento chave. E eu creio que muitos de nós, se não estamos vivendo esse momento, viveremos esses momentos nas semanas que estão por vir. Estava na hora de José dar uma resposta. Não a resposta dele, José, mas a resposta de Deus sobre aquela situação. Porque nós temos a resposta. Você tem a resposta contra as injustiças que você sofre. Você tem a resposta contra as circunstâncias adversas que você passa. Você já tem a resposta pronta, na ponta da língua, para fazer qualquer situação e para se explicar e para se justificar diante de qualquer situação que a vida possa te oferecer. Mas não é essa a questão é que nós precisamos dar uma resposta dos céus. Diga comigo, resposta dos céus. Diga outra vez bem forte, resposta dos céus. Porque diante dessas situações, sabe, nós às vezes nós sofremos o perigo de diminuir e de levar essas situações a uma irrelevância. Eu estou querendo te mostrar que existem momentos na sua vida que são momentos divinos. Você tá entendendo isso aqui? Momentos que você tem que entrar, momentos que você tem que aparecer, momentos que você tem que se portar corretamente, porque senão você vai ter perdido aquela oportunidade. E José podia dar pelo menos 3 desculpas diante daquele encontro que estava para acontecer. No momento anterior, ele estava chorando, mas ele não estava chorando de ninguém escutar. Ele estava chorando tanto, e ele estava chorando tão alto, e era um choro tão agonizante, era um choro tão doído, que a Bíblia diz que avisaram a Faraó que José estava chorando. Não era qualquer choro. Era um choro de desespero, era um choro de não saber o que fazer, era um choro de reencontro, era um choro de recomeço, era um choro dizendo assim: Deus, eu preciso tomar uma decisão, e essa decisão precisa ser hoje. E às vezes, diante de circunstâncias dessa da vida, nós damos desculpas para nós mesmos, sabe? Porque nós somos mestres, pós-graduados, doutorados em dar as desculpas quando nos colocamos em situações que não gostamos. Uma que José poderia ter dado para si mesmo. Vida que segue. Vamos falar juntos? Vida que segue. Deixa o jogo seguir, bola para frente. Eles não vão saber quem eu sou. Vocês estão entendendo? Eles não vão saber quem eu sou, eu moro no palácio, eles não vão ter contato comigo, eles não têm meu número de WhatsApp, eles não têm meu Instagram, eles não imaginam que eu seja José, o irmão deles. Vida que segue. Não vou dar valor a isso, não.
Outra desculpa que José poderia ter criado para si mesmo seria o seguinte, falou, chegou a minha vez. Eu vou vingar esses meus irmãos safados. É hoje, faça assim com as mãos assim, ó. É hoje que aquela pessoa vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Você está entendendo? Porque eles me fizeram sofrer lá e agora eu vou dar a paga deles aqui. E às vezes a gente alimenta isso no nosso coração e nós nos esquecemos que a vingança pertence ao Senhor. Às vezes, por um interesse pessoal e humanista, José poderia ter dito assim, não, deixa para lá. Mas note bem que o texto vai nos levar a entender que os irmãos de José promoveram o propósito na vida deles. Diga comigo assim, acelerador de propósito. Diga outra vez, acelerador de propósito. O que eu estou dizendo com isso? Você precisa na sua vida de aceleradores de propósito. Você não pode ter na sua vida só gente que pensa igual a você, gente que passa a mão na sua cabeça, gente que é bonzinho com você, gente que quer sempre enxugar suas lágrimas, gente que sempre quer, sabe, te conduzir igualmente você pensa, você sente e você quer. Não. Preste atenção no que eu vou te dizer nessa manhã. Quem levou Jesus para a cruz não foram os seus discípulos, foram os seus opositores. E o que era a cruz para Jesus? Era o propósito de Deus para a vida dele. Pergunta ao seu vizinho, você entendeu? Você está entendendo o que aquela pessoa chata, aborrecida, antipática está fazendo na sua vida? Você está entendendo o que aquele professor seu, aquele chefe seu, aquela pessoa que faz bullying com você? Bullying não, né? Bullying é crime, mas sabe, aquela pessoa, aquele pastor que às vezes está te desafiando a ler a Bíblia, aquele pastor que está falando para você que seu namoro está errado, aquele pastor que está falando para você que seu casamento está errado. Você está entendendo o que os opositores fazem na sua vida? Os opositores são aceleradores de propósito. Diga comigo de novo, aceleradores de propósito. Diga outra vez, aceleradores de propósito. Porque José disse para os irmãos dele o seguinte, falou, olha, não foram vocês, foi Deus. E o que vocês fizeram de alguma coisa, Deus usou isso tudo. E José entendeu a grandiosidade do plano de Deus. Ou seja, primeiro princípio que eu quero que você entenda nessa manhã, para você virar a chave, Deus vai colocar pessoas indigestas na sua vida. Só um amém, vou repetir. Vou repetir. Ou você quer que eu desenhe? Deus vai colocar pessoas indigestas na sua vida. Para que você alcance o seu propósito. Às vezes é um pai que te cobra mais do que você quer entregar. Às vezes é uma mãe, sabe, que quer que você tire um 10 na prova e não está satisfeito com 9. Às vezes é um conflito familiar. Às vezes é uma situação e você fala assim, poxa, Deus, me livra dessa pessoa. Não, Deus está dizendo, eu coloquei essa pessoa na sua vida para acelerar o propósito divino na sua existência. Menos geração Nutella e mais geração raiz. Você está comigo nessa manhã? Menos Nutella, menos mimimi. Encare os desafios da sua vida, encare a contrariedade da sua vida. Falou, Deus está sentado no trono, Deus está governando, Deus está, sabe, me moldando, Deus está me capacitando. Deus está me preparando para fazer um gol de... Nem Pelé fez, quem sabe você vai fazer também. Você se lembra da história de Davi? Davi chegou para Saul. Eu vou encarar esse gigante aí. 3 metros de altura. A espada de Golias pesava 60 quilos. 40 dias Golias no vale falando assim, me dá um homem, eu luto contra esse homem. Se ele ganhar de mim, o meu exército perde. Se eu ganhar dele, o exército de vocês perde. Ninguém se apresentava para lutar contra Golias. Era um campeão. Era um UFC daqueles assim... imbatível. De repente Davi diz assim, eu vou lutar contra esse homem. E Saul disse para Davi, Davi, você é menino,
Você tem 17 anos de idade, você tem 18 anos de idade, como é que você pode lutar contra um homem desse? Preste atenção, Saul. Eu já lutei contra um urso e venci o urso. Eu já lutei contra um leão e venci o leão. Você acha que eu não vou lutar contra esse gigante? Diga comigo, diga comigo assim, processo. Diga outra vez, processo. Diga outra vez, processo. Ou seja, entenda o processo da vida. As lutas que você está tendo hoje é porque Deus está te preparando e te projetando para algo que é maior. Chega de mimimi. Quanto está comigo aqui nessa manhã? Chega de mimimi. Está doendo, está doendo. Está doendo, eu não vou orar para sua dor sarar, eu vou orar para você se transformar num homem que supere as suas dores, numa mulher que, supere seu choro, a sua angústia, as suas decepções e fala assim, olha, eu vou viver essa vida e eu vou vencer em nome de Jesus. José entendeu que os seus irmãos não eram traidores, que eles eram aceleradores de propósito. José consegue virar a chave. José consegue fazer o oposto do que se espera. José consegue surpreender os seus irmãos. José consegue agir naquela situação extrema de uma adversidade enorme de uma forma divina. Isso é que Deus tem para você nessa manhã. Querido, pense até 10 antes de tomar as suas reações. Deus não te chama a viver uma vida humana, Deus te chama a responder às pessoas de uma forma divina. A vida não é bateu, levou. A vida não é mais dente por dente e olho por olho. A vida não é mais mérito. A vida que vivemos hoje é uma vida que se fundamenta na graça e no favor de Deus. Calma. Muita calma nessa hora. Respira fundo. Deixa seu sangue subir. E fala para você mesmo, ele vai baixar. A temperatura vai baixar. Eu quero rapidamente te mostrar aqui o que José fez no versículo 5. Ele nos dá a primeira chave, que é uma chave maravilhosa que nós precisamos carregar se nós queremos essa virada. Versículo 5. José diz aos seus irmãos, cheguem mais perto. Disse José aos seus irmãos, quando eles se aproximaram, eu sou José, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, tente comigo imaginar essa cena. Peça a Deus que te inspire a te levar nesse quarto, nessa sala, nesse palácio onde essa cena aconteceu. Onde os irmãos de José não tinham a menor expectativa de que ele estivesse vivo. E chega agora um príncipe, primeiro-ministro do Egito, um homem rico, e trazem para eles uma revelação que eles sequer, jamais, em hipótese alguma, imaginavam que aquilo poderia acontecer. E José, na sequência, nos expressa esse princípio de uma forma belíssima, quando ele diz assim, não se aflijam e nem se recriminem. Vamos falar isso juntos? Não se aflijam e nem se recriminem. Vamos falar outra vez? Não se aflijam e nem se recriminem. Eu penso que aqueles 11 irmãos que estavam naquela reunião com José, e mais José, eram 12 pessoas. José tinha 11 irmãos. Seu pai Jacó. Quando ele disse para os irmãos dele, eu sou José, um irmão deve ter olhado para o outro e disse assim, a vaca foi para o brejo. Chegou a nossa vez. Nós estamos tudo lascados, para não dizer outra coisa. Um deve ter começado a dizer para o outro, falado assim, está vendo, eu te disse para você não fazer o que você falou agora,
fomos pegos com calça curta. Acabou para nós. Chegou a conta. Nós não vamos conseguir pagar essa conta. E José, imediatamente após se revelar, vendo o semblante dos irmãos dele, eu imagino que os irmãos dele devem ter ficado assim com aquelas caras do Máscara, quando a cara cai assim, ó. Você já viu? Aquela cara, não é possível que nós estamos encontrando essa situação de novo na vida. Eu tinha achado que isso tinha ficado há 20 anos lá atrás da minha vida. Eu tinha achado que ninguém ia falar mais disso, estava bem escondido, estava bem guardado. Eu joguei a chave fora, ninguém mais ia falar sobre isso. E de repente isso volta à existência. E José diz assim, não se aflige não. Não se preocupem não. Queridos, para darmos a virada na nossa vida, nós temos que ter a carregar em nós a capacidade de aliviar a bagagem das pessoas. Tome nota disso aí. Alivie a bagagem das pessoas. Que você seja alguém capaz de aliviar a bagagem das pessoas. Eu vou dizer de novo para você entender. Que você seja alguém capaz, faça assim com as mãos nos seus ombros, assim, ó. Jogue fora assim o peso. Aliviar a bagagem das pessoas. E isso é tão simples, mas é tão complexo, porque o que mais nós vivemos hoje na nossa sociedade, na nossa cultura, é colocando culpa, colocando condenação, colocando medo, fazendo com que as pessoas sejam achatadas, fazendo com que as pessoas sejam apequenadas, tá vendo? Eu te disse, menino, para você não fazer isso. Aí você foi brincar com a faca, agora você cortou o dedo, agora eu tenho que te levar para o hospital. E queira Deus que você não ampute esse dedo seu. Ou seja, nós gostamos de transferir culpa para as pessoas. A culpa nunca é nossa. Nós gostamos de condenar as pessoas. Quantas vezes os relacionamentos conjugais são consumidos por essa realidade? É o marido culpando a esposa. Eu te disse para a gente não sair de casa essa hora, que o trânsito ia estar ruim. Agora você está vendo? Olha aí, 3 horas aqui atrás desse caminhão. Eu te disse para a gente não vir para essa casa. Eu te disse para a gente não alugar esse sítio. Agora não tem água, agora não tem luz. Está cheio de chikungunya aqui. Chikungunya, está cheio de mosquito aqui. Eu te disse para a gente não ir nesse restaurante. Eu te falei que era caro demais. Agora você paga, seu miserável. O prato aqui, eu ainda estou com fome. Eu queria ter pedido uma pizza. Você está entendendo? Como nós gostamos de colocar culpa para cima dos outros. Culpa para cima dos filhos, culpa para cima do cônjuge, culpa para cima da igreja, culpa para cima do pastor, culpa para cima da cidade, culpa para cima do governo. E nós, para virarmos a chave, José está dizendo, fica preocupado não. Não se aborreçam não. Nós precisamos ser capazes de aliviar a bagagem da vida das pessoas que estão à nossa volta. Posso ouvir um amém nessa manhã? Eu quero que você seja capaz de olhar para dentro de você e dizer assim, o que eu posso fazer para a jornada das pessoas que estão à minha volta ser uma jornada mais amena, mais tranquila, mais leve. Porque Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve, e encontrareis descanso para as vossas almas. A nossa vida com Jesus está bem resolvida, o problema é a nossa vida com o outro. O problema são as relações familiares, o problema são as relações de amizade. A pressão nos achata, a pressão nos diminui, a pressão suga as nossas forças. Sabe, se você sair daqui nessa manhã com um saco de 50 quilos nas costas, a sua semana vai ser difícil. Você vai ter pouca velocidade, você vai gastar a sua energia, sabe, você vai se sucumbir, você vai se inferiorizar. Deus quer que você voe. Deus quer que você voe. Deus quer que você voe com asas como de águia. A nossa vida devia ter uma placa dizendo assim, quem já viajou de avião aqui? Fala assim, ó, despaça a sua bagagem. Vai lá para quem está do seu lado e despaça a sua bagagem. Meu sonho de consumo é entrar no avião assim, ó, do jeito que eu estou. Você está entendendo? Se tiver mochila, já tem coisa demais. Sem carregar absolutamente nada.
Agora eu fico impressionado de ver como é que tem gente que é capaz de entrar no avião carregando uns 30 quilos. Tem um aviso de todo tamanho lá. Fulano, você só pode levar um volume. Mas leva a bolsa, leva a mochila, leva a sacola, leva presente, leva o outro presente, leva mais um outro presente, leva um bolo que comprou, leva um queijo que comprou, leva não sei o quê, e chega no avião que vai sacudindo para tudo quanto é lado. Não tem nada com isso. Mas Deus quer que a sua viagem seja leve. Fala para o seu vizinho, Deus quer que a sua viagem seja leve. Não sei porque minha esposa está olhando para mim aqui, depois nós vamos conversar. Outro princípio que a gente precisa ter na vida, ou seja, primeiro, alivie a bagagem das pessoas que estão à sua volta. Vamos dizer juntos? Alivie as bagagens das pessoas que estão à minha volta. Não aflijam, não se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Foi para salvar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Queridos, olha que visão maravilhosa de José. Eu vou dizer para vocês assim na lata, se fosse eu, José, eu não sei se eu ia ter capacidade de dizer isso não. Eu ia chegar para os meus irmãos e falar, vocês são tudo um safado, um sem vergonha. Você entendeu? Vocês não podiam ter feito isso comigo. Eu era o filho caçula, eu amava vocês. Eu queria estar junto com vocês. Eu ia descascar eles todos. Será? Não. Mas José falou assim, ó, não foi vocês, não se aflijam, foi Deus. Isso nos traz um segundo princípio que diz assim, ó, nós precisamos ter a interpretação perfeita dos caminhos que a vida nos apresenta. Nós precisamos ter, diga comigo, interpretação perfeita. Outra vez, interpretação perfeita. E é isso que eu quero orar por você nessa manhã, que você tenha uma leitura perfeita, que você tenha uma visão perfeita, que você tenha uma visão aberta daquilo que a vida te proporciona, porque às vezes a vida não nos permite, a nossa visão não nos permite enxergar o todo. Eu estou falando de aeroporto aqui, vou continuar com você em aeroporto, né? Aquela época que o aeroporto estava lotado, vocês lembram daquela crise que aconteceu uns anos atrás? Os voos não decolavam, aquela coisa toda. Não tinha lugar para você nem achar uma cadeira para sentar. Gente no chão, gente não tinha pão de queijo, não tinha suco, não tinha café, aquela coisa toda. Gente indo para a porta do avião, querendo entrar no avião. Isso é uma história, não é com H não, tá pessoal? É uma história, só para você assimilar. Uma mulher chegou lá numa loja, numa lanchonete, comprou um pacote de biscoito. E ela, com muita dificuldade, com muito custo, ela sentou numa poltrona do aeroporto, o voo dela atrasado em 4 horas, ela cansada, ela descabelada, ela estressada, querendo chegar em casa. Se assentou do lado de um senhor, abriu o pacote de biscoito, pegou um biscoito e aquele senhor pegou outro biscoito. E ela pegava um biscoito e o senhor pegava um outro biscoito. Ela olhava para ele, que cara audacioso, que homem desrespeitoso, não está vendo que esse pacote de biscoito é meu? E ela pegava um biscoito e ele pegava outro biscoito. E ela estava cansada, não queria levantar dali. Daqui a pouco chega o último biscoito do pacote de bolacha. Ele pega o último biscoito, parte o biscoito e entrega metade para ela. Ela sai dali furiosa, bufando, o voo dela foi chamado. Ela vai para o seu gate de embarque, entra no avião, coloca a sua bolsa em cima, naquele negócio assim de guardar, de acomodar a bagagem. De repente, o que cai de dentro da bolsa? Um pacote de biscoito. Ela achava que ela estava comendo o biscoito, mas na verdade ela estava comendo o biscoito dele. Você está entendendo o que a vida nos apresenta? Às vezes nós temos uma leitura errada daquilo que nós estamos passando. Capacidade de interpretar com visão clara os caminhos de Deus na nossa vida. Querido, preste atenção numa coisa. Você ganhou, Deus está governando. Você perdeu, Deus continua governando. Você avançou, Deus continua governando. Você retrocedeu, Deus continua
governando. Ou seja, José está dizendo aqui, não se preocupem não se entristeçam não. Foi Deus quem me mandou para cá. Foi Deus quem me mandou para cá para fazer com que vocês fossem salvos. Que Deus nos dê nessa manhã uma interpretação perfeita daquilo que nós temos vivido, daquilo que a vida tem nos apresentado. E por último, eu já vou terminar, versículo 7, olha que coisa linda. Versículo 7, mas Deus me enviou à frente de vocês, para preservar um remanescente nessa terra, para salvar-lhes a vida com grande livramento. Diga comigo, grande livramento. Veja bem o que José está dizendo aqui para os seus irmãos. Deus me mandou na frente de vocês, para que vocês fossem salvos, e para que Deus operasse através da minha vida um grande livramento. Visão de futuro. Diga comigo, visão de futuro. Outra vez, bem forte. Visão de futuro. Um homem que não tem a visão do seu futuro sempre retornará ao seu passado. Preste atenção nisso. Um homem que não tem a visão do seu futuro sempre retornará ao seu passado. Se eu te convidar, e eu vou te convidar daqui a pouco para fechar os seus olhos, e que você tenha uma visão do seu futuro, o que você vê? O que você vê para esse ano de 2021? O que vem dentro do seu coração? Você vê um ano que você vai se realizar, você vê um ano que você vai crescer, você vai ver um ano que você vai se empoderar, você vê um ano que você vai se aproximar do propósito de Deus na sua vida, você vê um ano, sabe, em que você vai desenvolver o seu potencial, ou você se amedronta diante desse ano, ou você se apequena diante dessa novidade, ou você se inibe diante daquilo, ou você é daqueles que diz assim, no meu tempo é que era bom, meu tempo é que era bom, tomava água de mangueira, viajava 18 dentro de uma Kombi, não tinha nem cinto de segurança, meu tempo é que era bom, esses tempos eu não entendo nada, querido, hoje é o dia que o Senhor fez, se alegre nele. Faça um Instagram para você, filho de Deus. Faça um Facebook para você. Ande de WhatsApp. Outro dia eu andava com um amigo meu, falou assim, não tem WhatsApp. Porque eu não gosto. Falei, meu amigo, você morreu, só esqueceu de deitar. Não é possível quem não tem um Zap hoje na vida. Se atualize, diga para quem está do seu lado aí, se atualize. Se atualize, ou seja, veja o seu próximo ano como o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Você pode fazer um gol de placa, você pode encontrar o extraordinário, você pode se surpreender com aquilo que Deus vai fazer por você. Você acha que foi fácil para José tomar essas ações? Não foi. Ele é homem como a gente, ele estava chorando e chorando e chorando e chorando. Se Deus te permitisse entrar na cápsula do tempo agora... Quem quer viajar comigo aqui? Deixa eu ver. Vamos supor que existisse uma cápsula do tempo. E você entrasse nessa cápsula do tempo. E fosse para daqui a 50 anos. Tá bom? 50 anos? E você olhasse esses 50 anos que você não teve acesso a eles ainda. E verificasse a sua descendência. E verificasse o poder das suas escolhas. E percebesse a beleza na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, na vida dos seus bisnetos. Percebesse que o seu neto fala sobre você e o seu bisneto conta a sua história. Como papai, como vovô, como meu bisavô, era um homem que amava Deus, era um homem que andava com Deus. Era um homem apaixonado por Deus. E você percebesse que as sementes que você plantou se transformaram em árvores e deram frutos. E as pessoas comem desses frutos hoje pela escolha que você fez há 30, 40, 50 anos atrás.
você entender que os processos que te pressionam na vida são simplesmente estratégias de Deus para que o futuro seja vivido pelas pessoas que estão à sua volta. Querido, a vida é muito mais do que você. A vida é muito mais do que hoje. E você voltasse para trás. Quem voltou aqui? Deixa eu ver. Você estacionou no dia 7 de dezembro de 2020. E amanhã você tem que tomar uma decisão difícil na vida, e essa semana e esse mês. E você vai tomar aquela decisão com segurança. Porque você sabe que as suas escolhas vão determinar os frutos que a sua descendência vai se alimentar. Posso orar por você essa manhã? Fique de pé comigo. Visão perfeita. Diga comigo, visão perfeita. Diga outra vez, visão perfeita. Diga outra vez, visão perfeita. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Você está achando que você está comendo biscoito do seu pacote. Você está comendo biscoito do pacote dos outros. Deus te trouxe a esse lugar que se chama hoje. A sua pressão, as circunstâncias adversas, as privações da vida, as dificuldades, as derrotas, as decepções, o choro, aquilo que a gente não entende. Talvez a gente não tenha a resposta, mas uma certeza nós temos. Deus te permite que pessoas acelerem o seu propósito de vida. E eu oro nessa manhã para que você tenha essas pessoas na sua vida. Aceleradores de propósito. Diga comigo, aceleradores de propósito. Leia-se, pessoas indigestas, difíceis, que vão te provocar, que vão te espichar, que vão te fazer crescer, que vão te fazer encontrar o que Deus tem para a sua vida. Coloque a mão nos seus olhos. E eu quero que você ore nessa manhã dizendo assim: Deus, me dá uma visão do futuro. Isso é bíblico. Me dá uma visão do futuro. Me permita ver, Senhor, nessa manhã, a beleza da minha vida. Me permita ver nessa manhã a beleza da minha família, a beleza da minha nação. Me permita enxergar lá na frente, Pai. Lá na frente. O que ninguém está vendo, o que ninguém está enxergando. O dia em que ainda não chegou. Nos permita, Pai, nessa manhã, recebermos da parte do Senhor colírio para os nossos olhos. Colírio para os nossos olhos. E eu quero te dizer sobre o seu futuro. O seu futuro é brilhante em Deus. O seu futuro em Deus é de alguém que vai conquistar. O seu futuro em Deus é de alguém notável. O seu futuro em Deus é de alguém que faz diferença nessa geração e na sua família. O seu futuro em Deus é que nada pode demover o amor de Deus que está na sua vida.
O seu futuro em Deus é que você está por cima e não por baixo, que Deus te colocou por cabeça e não por cauda. O seu futuro em Deus é que você está sendo o precursor, o protagonista de uma grande descoberta, de uma grande jornada, de um grande caminho que está sendo aberto na sua vida, através da sua vida em Deus, pela fé, em amor, em graça, em compaixão. E o diabo quer dizer para você que você não é ninguém, que você não vale nada, que você é qualquer um, mas qualquer um é ele, porque você é filho do Deus Altíssimo e você carrega a essência dos céus no seu coração. E nessa manhã eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a sua família que esse próximo ano vai ser o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você recebe isso, eu quero que você dê um glória a Deus. Eu creio. Presta atenção, querido. Você vai fazer um gol. Você vai fazer um gol na sua vida. E as pessoas vão ficar para você assim, ó. Uau! O que é isso que aquele cara fez? Porque o que não é possível aos homens é possível a Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe nesse domingo.